Olá a todos, eu sou Valdemir Manuel. Vou falar um pouco sobre o artigo Análise de sensor de corrosão fibra óptica de perfil D utilizando efeitos de LMR e SPR. Esse trabalho foi feito em conjunto com os professores Joaquim Ferreira Martins Filho e Jean Fonseca Nascimento. Eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFPE. A apresentação está estruturada da seguinte maneira: teremos essa pequena introdução, né? Em seguida eu vou falar um pouco sobre o efeito de LMR e SPR, fazer um paralelo entre os dois, tá certo? E em seguida eu vou falar rapidamente sobre o modelo analítico que utilizamos para simular a região do perfil D, né? Esse modelo é baseado nas equações de Fresnel. E aí apresentaremos três resultados. O primeiro resultado é um sensor de corrosão com duplo vale de ressonância, chamaremos ele de elemento sensor 1. Ele opera em condições de LMR e tem dois valos de ressonância, um para a polarização TM e outro para a polarização TE. O resultado 2 é um sensor de corrosão de longa faixa de operação, chamaremos ele de elemento sensor 2, ele opera em condições de SPR. E temos o resultado 3, que é o sensor de corrosão em cascata, que nada mais é que os elementos sensores 1 e 2 combinados. E, por fim, teremos as considerações finais relativas aos resultados apresentados. Bom, para falar um pouco sobre LMR e SPR, né, a primeira coisa que nós temos que mencionar é que ambos são excitados de forma similares, ou seja, as configurações de Otto e de Kretschmann são válidas para excitar tanto LMR e SPR, né, mudando apenas as características do material que é utilizado. Tá? Então, nós vamos observar, né, que apesar do SPR já ser mais robusto na literatura e está sendo trabalhado há décadas, né, para assessoramento da fibra óptica, o efeito LMR, apesar de ter sido lançado, né, na literatura apenas em 2010, ou seja, de forma recente, com a aplicação ao assessoramento da fibra óptica, tem várias vantagens em relação ao SPR, colocando-se aí como um candidato, né, a superar o SPR em determinadas aplicações. Então, vamos observar aqui alguns parâmetros, né, e como funciona o SPR em relação ao LMR. Tá? Em termos de polarização da luz, né, já existe uma vantagem para o LMR, porque ele permite que você trabalhe em duas polarizações, tanto a TM quanto a TE, certo? Enquanto que o SPR permite apenas que você opere na polarização TM, certo? Que é a transverso magnética. Certo? Então o LMR já tem aí uma pequena vantagem. Em termos de impermissibilidade do material, né, do filme fino que vai ser utilizado, né, qual é a condição para que se excite SPR? É que a permissibilidade real, né, seja negativa, né, e maior em módulo do que a permissividade imaginária e do meio externo. Enquanto que para o LMR, essa permissividade ela tem que ser positiva, certo? E maior em módulo que a permissividade imaginária e do meio externo. Né? Isso faz com que os materiais que são utilizados com material do filme fino sejam diferentes. No caso do SPR, basicamente está limitado a metais, né? Normalmente prata e ouro, tanto em função da sensibilidade obtida por esses materiais, quanto pela estabilidade química, enquanto que para o LMR você tem uma ampla variedade de materiais. Né? Você pode utilizar polímeros, né? PDMS, PSS, óxidos metálicos, né? Óxido de índio e estanho, né? Pentóxido de tântalo, e o que nós utilizamos nesse artigo, né, que é o dióxido de titânio, tá certo? Em termos de, ou seja, outra vantagem para o LMR, né? Em termos de espessura do filme fino, né, você não consegue gerar outras regiões de ressonância de SPR quando você aumenta a espessura do material, certo? Você só tem apenas uma região de ressonância, né, para o SPR, enquanto que para o LMR você consegue, aumentando a espessura do meio material filme fino, né, quando você faz uma varredura, né, em termos de comprimento de onda, você consegue gerar várias ordens de ressonância de LMR, tá certo? Então você consegue ter aí outra vantagem do LMR quando você trabalha, né, com fontes de banda larga, né, você tem várias regiões de LMR, o que podem possibilitar várias aplicações, né? Em termos de sensibilidade, você tem um máximo de sensibilidade para uma espessura, né, no SPR, ou seja, existe uma única configuração, né, ótima para essa sensibilidade. Quando você trabalha com LMR, você consegue ajustar a espessura do filme fino para que você melhore a acessibilidade dependendo da região que você está trabalhando. Se você está trabalhando, por exemplo, com a segunda ordem de LMR, você consegue melhorar a acessibilidade da segunda ordem, né, ajustando a espessura do filme, tá certo? Enquanto que no SPR você não consegue fazer isso. Então, de uma forma geral, o LMR possibilita, né, várias vantagens que o SPR não possibilita. Apesar de que o SPR seja um fenômeno muito bom, né, e seja bem estabelecido na literatura há décadas, tá certo?
Bom, em relação ao modelo analítico, né, vou tentar ser o mais breve possível. Nós aqui está uma figura, né, que mostra um corte longitudinal, né, de uma fibra de perfil D, né, que nós temos duas regiões de perfil D. Né, essa primeira, que nós chamaremos de região de elemento sensor 1, e essa segunda, que chamaremos de elemento sensor 2, tá certo? Ambas têm comprimento de 1 milímetro, né, e distância, né, do perfil D até o núcleo de 2 micro. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, né, buscando operar com regiões de perfil D muito parecidas, né, de forma que facilitem o processo de fabricação quando nós formos fabricá-los. A princípio, essa distância entre os perfis D não precisa ser grande, tá certo? Porque você pode utilizar fibras de mantenedores de polarização, né? Então você consegue medir aí em dois pontos distintos, né, se você quiser, ou aproximá-los o tanto quanto você queira, tá certo? Desde que você tenha, né, essas espessuras, né, determinadas. Quando você trabalha em combinação cascata, né, a transmissão total, né, após a passagem desses dois perfis D, nada mais é que a combinação, né, dessas duas transmissões, tá certo? Tanto para a polarização TM como para a polarização TE. Né? A primeira região do perfil D ela está em condições de LMR, tá certo? Porque você colocamos aqui um dióxido de titânio, né, inicialmente com 255 nanômetros, e adicionamos o alumínio, né, de 40 nanômetros. Então você tem aí condições de LMR, né, devido ao óxido. Na região de elemento sensor 2, colocamos apenas o metal, né, o alumínio, certo? Em 40 nanômetros, para que a gente tenha condições de SPR. Né? E o que acontece? O meio externo, né, que é o AUET, que é um ácido, né, vai corroer o alumínio, tá certo? E a partir da variação, né, da espessura do alumínio, a interação da luz, né, e as interfaces com o meio externo, né, vai mudar as condições de LMR e SPR, alterando a quantidade de luz que fica acoplada, né, nessas interfaces, consequentemente altera, né, a quantidade de luz que passa, né, após a passagem por esse perfil D. Então aí esse é o nosso princípio de funcionamento, né, princípio ATR, do nosso sensor de corrosão. Né. A variação de espessura do alumínio vai fazer com que haja uma variação de luz acoplada, de tal forma que a gente consiga medir a transmissão de luz em função da espessura, tá certo? E aí nós consideramos, né, que a fibra tem 4 micro de núcleo, né, ou seja, uma fibra monomota, certo? O comprimento de onda que nós estamos utilizando, né, já passando para o próximo slide, é 1550, que é um ótimo comprimento de onda para fibras óticas, tá certo? E aí aqui estão os dados, né, dos parâmetros utilizados, tá certo? Esse modelo analítico, né, calcula a transmissão, né, da luz normalizada, né, a partir de uma distribuição de potência, né, baseada nas equações de Fresnel, tá certo? E que você tem aqui a reflexância de Fresnel, ou seja, nós estamos aproximando a fibra ótica, né, a região do perfil D, a um prisma, né, da configuração de Kretschmann, com várias reflexões atenuadas, né, em que para cada ângulo, né, você tem um número de reflexões atenuadas, né, que é esse número ρ aqui, certo? Então, você está limitado aqui pelo ângulo crítico, né, a distribuição de potência, né, P de θ está sendo distribuída entre o ângulo crítico e 90 graus, né, e você consegue medir aí a reflexão, né, a partir de ρ atenuações reflexões atenuadas, tá certo? E aí você consegue traçar, né, a transmissão, né, de luz normalizada, né? Tanto para a polarização TM como para a polarização TE nas duas regiões de perfil D. Né? Lembrando que a diferença entre os elementos sensores 1 e 2 basicamente é a inserção, né, de 255 nanômetros de alumínio na base, né, da estrutura da região do perfil D do elemento sensor 1, né? De tal forma que a gente consiga ter aí condições de LMR, tá certo? Então nós temos aqui, para o elemento sensor 1, né, que nós temos 5 meios, núcleo, caça, óxido, metal e ácido, tá certo? Nós temos um ótimo resultado, né, porque nós temos duas regiões de ressonância, uma para a polarização TE, que é essa curva azul, e outra para a polarização TM, que é a cor vermelha. Né? Normalmente, quando você trabalha com sensores de corrosão, né, você vai observar que ou não tem várias de ressonância, ou você tem várias de ressonância para a polarização TM apenas, né? Limitando aí, né,
a operação do sensor. E nós conseguimos aqui duas regiões de ressonância, uma para cada polarização, né? TE por volta de 13 nanômetros, TM por volta de 5 nanômetros, e aí você pode utilizar de várias formas, né? Você pode utilizar isso aqui como sendo dois estágios de alerta, né? Um de alerta inicial e outro de alerta crítico. Você pode operar apenas com a polarização TE, né? E permitir nessa região aqui, né? De 7 nanômetros a 30 nanômetros, e aí permitir que a polarização TM meça a corrosão em outro ponto, por exemplo, ou outro parâmetro, né, como por exemplo temperatura, certo? E aí nós obtemos várias sensibilidades, uma alta sensibilidade, né, porque na polarização TM, né, nessa região aqui de 3 a 4,5 nanômetros, você tem uma variação de 53% da luz por nanômetro, certo? Então, uma alta sensibilidade, né, bem como uma alta sensibilidade também para a polarização TE, né, na faixa de 4,5 a 12 nanômetros, né, você tem uma variação de até 12% da luz por nanômetro, né? E aqui está as condições, né? Com índice de refração do AUET sendo 1,38, certo? Foi medido experimentalmente, tá? Então você observa que esse sensor, elemento sensor 1, né, com em condições de LMR, opera em duas polarizações, né, com altas sensibilidades, né, e em regiões diferentes, fazendo com que você tenha aí dois vasos de ressonância para uma alta faixa, né, de operação, né, já que você pode considerar aqui, né, por volta dos 20 nanômetros. Né? Você tem sensores aí na literatura reportados, né, que medem bem menos do que isso, tá certo? Já o elemento sensor 2, né, que é quando você não coloca o óxido, né, o dióxido de titânio, tá? Você aí tem apenas 4 meios, basicamente, né? Núcleo, casca, metal e ácido, né, que é o meio externo. Você tem uma resposta, né, apenas para a polarização TM, tá certo? Que pode ser unida com o elemento sensor 1, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Sem vales de ressonância, tá certo? Observe que a polarização TE ela é inerte, né, em relação à espessura do, do alumínio, tá certo? E você tem uma sensibilidade que é razoavelmente boa, né? 3% por nanômetro, certo? Numa faixa de 5 a 30 nanômetros, né? Fazendo uma longa faixa de operação aí para que você consiga obter seus resultados, né? Como não há vale de ressonância, você consegue mais facilmente ter essa longa faixa de operação, tá certo? Que funciona apenas para TM, já que o elemento sensor 2 é projetado, né, para condições de SPR, de plasma de superfície, e o plasma de superfície atinge apenas a polarização TM. Né? E aí, né, nós temos o resultado 3, tá? Que são os elementos 1 e 2, né, em cascata, né, como se estivessem em conjunto, e você observa, né, que o elemento sensor 2 ele melhora a resposta do elemento sensor 1 em termos de polarização TM, né? E mantém a mesma resposta, basicamente, do elemento sensor 1 em relação à polarização TE. Então, eu tenho agora uma polarização TM que tem um excelente vale de ressonância, né? Crítico, aqui em torno de 5 nanômetros, né? Com variação altíssima de sensibilidade, e agora tem, né, uma região ampla, né, desde os 40 até os 7 nanômetros aí, de um comportamento praticamente, né, linear da polarização TM, o que me possibilita, né, trabalhando em cascata, medir uma longa faixa de operação com um estágio de alerta crítico, certo? E aí, se você quiser trabalhar também com a polarização TE, você pode também manter aí, né, o resultado que você já tinha anteriormente com o elemento sensor 1, né? E que você tem aí uma longa faixa de operação em torno de 20, né, 25 nanômetros de resposta, tá certo? Quando você está com esses efeitos combinados. Então, para finalizar, né, algumas considerações finais, né, em relação ao elemento sensor 1. Ele é inovador, né, porque nós não achamos, né, o uso do LMR para corrosão, né, ainda mais com essas características, né, de duplo vale de ressonância e tudo mais. Usa duas polarizações separadamente, então você pode escolher as duas polarizações. Né. Temos um duplo vale de ressonância com uma alta sensibilidade. Em relação ao elemento sensor 2, né, que trabalha com condições de SPR, tem uma alta faixa de operação, né, com boa sensibilidade e sem vale de ressonância. Né. Isso permite, né, que os elementos trabalhem em cascata, medindo dois pontos distintos, dois parâmetros distintos ou, né, dois pontos distintos com vale de ressonância. Tá certo? Então eu agradeço
E é basicamente isso. Um abraço.